Então, vamos lá. Então, hoje, dia 14 de junho de 2021, segunda-feira, né? Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente está aqui fazendo meio que uma revisão do conteúdo que a gente aprendeu. Eu vou passar só alguns detalhezinhos que podem ser importantes em relação ao que vocês já aprenderam e ajudar vocês a desenvolver a atividade que tem que ser feita também e entregue nessa sexta-feira agora. Se não me engano, o prazo é até o meio-dia. Eu coloquei esse horário para facilitar até meu horário de correção. Nessa semana eu estou finalizando a correção das atividades anteriores e vou dar o retorno para vocês logo, logo. Né? Inclusive, algumas eu já deixei o rascunho pronto lá, com comentário da atividade. Beleza? Então, é importante que vocês façam, gente, as atividades, principalmente para aprendizado. A gente está trabalhando à distância e aqueles alunos que realmente fizerem, eles vão conseguir aprender, né? Porque, por mais que a gente saiba que tem um desafio a mais, né, questão de equipamento, de laboratório, de falta de contato com o professor, a gente consegue aprender. Eu sei que é possível aprender, mas tem que fazer pelo menos o mínimo das atividades. Quem tiver alguma condição especial, né, fala assim, eu estou sem equipamento, né, estou sem conexão à internet, se tiver alguma coisa assim mais pontual, vocês tentam entrar em contato com a gente com antecedência para ver o que pode ser feito, certo? Então, se acontecer algo com vocês, que vocês não possam enviar atividade no prazo, que vocês não conseguirem fazer por algum motivo, né, entre em contato que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, a gente está aqui para isso também, não é só para ter esse contato por semana, né? A gente tem um grupo justamente por conta disso, o grupo ele tá parado, né? Porque eu tô vendo aqui que as mensagens que estão aparecendo lá são mensagens que eu tô falando que a gente está entrando na aula. Então, é importante que vocês participem, que vocês tirem suas dúvidas por lá, vocês entrem em contato quando for necessário, para a gente poder construir o conhecimento junto aí, certo? Então, fica a dica aí para todos, né? Mesmo aqueles que não estão aqui presentes ao vivo, mas a gente está aqui para isso também. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Lara. Então, estou aqui para ajudar vocês, viu, gente? O que acontecer aí, né, a gente comenta, a gente conversa, vê o que pode fazer para solucionar o problema seus também. Então vamos lá. Hoje eu vou dar uma olhadinha aqui no exercício anterior, né? Anterior não, último exercício passado, o número 2, tirar algumas dúvidas específicas dessas atividades para que vocês façam 100% dele, né? O que eu até falei na aula passada, que eu estava fazendo a correção também, eu não importo que vocês peguem a aula, né, o conteúdo da aula e respondam a atividade de vocês, mas eu quero que vocês façam, né, pelo menos aquilo que a gente comenta aqui, vocês peguem e façam a prática para poder ver como é que o negócio funciona na prática. Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui. Vou pegar aqui, abrir minha... A interface mudou, né, um pouquinho. Boa tarde, Vanessa. A interface está um pouquinho diferente agora do Google Meet. Eu vou jogar a telinha de vocês aqui para cima, mas eu estou acompanhando o chat aqui. Tem que clicar nesse botãozinho aqui agora. Realmente está um pouco diferente. Compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Cadê? Não, eu já interrompi a gravação aqui. É aqui, ó. Apresentar agora. Achei.
Boa tarde, Vinícius. Aí, tudo bem, agora vocês estão vendo a tela aqui, né? Vou abrir aqui o ambiente virtual, meu Classroom, clicar aqui, programação web, beleza. Vim aqui em atividades, e é bom que eu dou uma explicadinha para vocês aqui, o que que tem que ser feito. Ninguém viu ainda, né? Quando eu vi isso, até fiquei preocupado, né? Porque eu mandei na semana passada, porque tem um prazo um pouco maior. Acaba que o pessoal deixa mais pro final, né? Não tem jeito. Aí vamos lá. O que que vocês vão fazer nesse exercício, né? A gente vai trabalhar basicamente aquele conteúdo que nós estudamos das estruturas sequenciais, que são o quê? Operações básicas, operações aritméticas, contas de somar, subtrair, de multiplicar, de dividir. Isso aí a gente chama de estrutura sequencial. E tem as estruturas condicionais e de repetição também. Então, no caso aqui, a gente precisa utilizar basicamente esse conhecimento em si, né? Então, o exercício nosso vai ser mais ou menos nesse conteúdo. Então, os exercícios eles servem também para a gente poder revisar, né? Revisar o conteúdo que foi dado. Então, isso aí é importante. Alguém tentou fazer algum desses exercícios já? Já começou a fazer algum deles, gente? Só para eu saber aqui. Se não começou, ok. Fala que não. Alguém já tentou fazer alguma atividade dessa? Coloca no chat aí pra gente saber. Ainda não. O que mais? Quem mais? Alguém tentou? Sara também não. Tá hoje, professor? Legal, né? Ai, ai. Beleza. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, né? Vou fazer aqui com vocês o início, né? Não tem problema com isso mesmo, não, Jéssica. Agora, fazer sozinho, apanhar um pouquinho, às vezes é importante, viu? O resultado é até melhor, às vezes. É o mesmo aprendizado. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício 2. Vou começar pelo número 1, que eu acho que é um dos que dá um pouco mais de trabalho aqui. Os outros é muito de interpretação, tem. Acho que o que dá mais trabalho é o número 1 mesmo. Vocês vão ver que a gente vai fazer ele com certa facilidade, mas precisa de atenção. Aqui está pedindo para criar um script em PHP que calcule o IMC, que é o índice de massa corporal de uma pessoa. Para isso, a gente vai criar um formulário que vai fazer a leitura de 4 campos, ou seja, variáveis, nome, peso, altura, idade, e vai criar também uma outra página que vai receber os dados desse formulário e fazer o cálculo utilizando essa fórmula aqui, o cálculo de IMC. Vocês sabem para que serve IMC? Para que essa medida aqui é usada? Quem sabe? Alguém sabe para que serve o IMC? Alguém já ouviu falar? Não. Gabriel sabe, né? Gabriel é corredor e tem que saber. Tem que saber. Pelo menos quando você vai fazer avaliação física, tem esse negócio lá, né? Você faz treinamento com quem?
Pois é, Moreno calculou IMC meu errado esses dias aí para trás. Até, tô brincando. O IMC que tava dando alto demais. Mas eu fiquei com ele lá um tempinho. Depois que entrou nessa onda roxa aí, ele teve que fechar a academia durante um tempo, eu não voltei mais. Eu tava lá no estúdio dele. Mas vamos lá. O IMC ele serve para a gente poder calcular como se fosse a saúde corporal. Vamos chamar assim, né, para simplificar, uma saúde corporal. Ele mede mais ou menos a massa sua de gordura de acordo com esse índice, né? Então, ele é um índice que a gente tem que vai ter uma classificação de acordo com a idade, né? Na verdade, esse exemplo aqui, por mais que seja um exemplo teoricamente até simples, ele pode ser até utilizado no mundo real, vamos dizer assim, né? Porque foi uma base de uma pesquisa que eu peguei e eles usam exatamente a mesma coisa. Então ele fala assim, ó, para simplificar, vamos considerar como adulto todas as pessoas com idade menor ou igual a 65 anos. E idoso, todas as pessoas com a idade superior a 65 anos. Então, a idade vai ser importante para a gente fazer essa classificação, se é adulto ou se é idoso. Quando é adulto, ou seja, quando a idade for menor ou igual a 65, a gente vai usar essa tabela aqui de classificação. Então, o IMC, de acordo com essa tabela, vai ter essas classificações. Se for abaixo de 18,5, vai ser baixo peso. Se for entre 18,5 a 24,9, é peso normal. Se for de 25 a 29,9, é excesso de peso. De 30 a 34,9, é obesidade classe 1. De 35 a 39,9, é obesidade classe 2. Se for maior do que 40, vai ser obesidade classe 3, certo? Então, a gente consegue determinar se a pessoa está acima do peso a partir desse IMC. É um negócio bem interessante mesmo, né? Principalmente para os adultos aí, para chegar num peso normal, ele precisa estar fisicamente até bem, né? Realmente é bem desafiador aí para chegar abaixo desses 25 aqui, ó, para não entrar nessa área do excesso de peso, né? Ou também chamar de sobrepeso. E no caso aqui, para os idosos, a tabela de classificação já é um pouquinho diferente. A gente já usa uma tabela bem mais simples. Então, quando o IMC do idoso é aqueles que têm acima de 65, né? Só para lembrar dessa classificação aqui primeiro. Se for menor do que 22, é baixo peso. Se for entre 22 e 27, é adequado ou eutrófico. E quando é maior do que 27, é sobrepeso. Então, nesse caso, no final, a gente vai mostrar lá o nome da pessoa, ou seja, o nome do paciente, a idade, a classificação dessa idade, se é adulto ou idoso, o IMC que nós calculamos a partir dessa fórmula, e a classificação desse peso. A classificação é esse textozinho que ele vem de acordo com o IMC calculado, certo? Então, é algo muito útil e muito comum aí, se a gente for imaginar, de ser feito. Realmente isso aqui é muito interessante. Não é só a questão de forma, até quando a gente fala sobre um probleminha desse aqui de MC, não é questão de forma mesmo, que tem que ser magro para ser bonito, não. É a questão mais de saúde, né? Questão saudável mesmo. Agora, uma das coisas que eu considero, você tem que sentir bem, né? Não é só questão forma, não. Primeira coisa é estar bem com você mesmo. Então, Replit.com, né, para a gente abrir nossa plataforma aqui. Essa época de pandemia, então, o pessoal deve ter ganhado os quilinhos aí. A maior parte conseguiu fazer uma reserva, né? É mais do que normal. Você ficar em casa, na frente do computador, estudando e tudo, você não movimenta nem para sair para aula, é complicado.
abrir aqui minha plataforma, né? Eu vou criar um novo projeto aqui, você já sabe como é que funciona. A gente vem aqui em New Repli, vou selecionar aqui PHP Web Server, projeto de PHP, e aqui agora eu vou colocar o nome do projeto que eu vou chamar aqui de Calcula MC. Ficar aqui em Create Repli. Ele vai carregar aqui pra gente. Legal, deixa ele carregando. Essa plataforma é muito bacana. Beleza, deixa eu aumentar aqui para vocês um pouquinho. Fica mais fácil de enxergar. Tá legal aí, né? Aí, beleza. Tem um código nosso aqui, né? A gente já sabe como é que funciona. Tem a estrutura em HTML e tem a estrutura em PHP aqui dentro do body, né? Que é a parte visível mesmo para o usuário. Vou colocar aqui no título dessa página, vou colocar assim, ó, cálculo IMC. Esse cálculo aqui, como eu falei, é utilizado muito para educadores físicos, para médicos, para nutricionistas, todo mundo que lida diretamente com essa parte de saúde, de nutrição, vai aproveitar esse cálculo aqui de alguma forma. Então, ele é muito importante da gente saber para que serve. E aqui, no caso, a gente vai fazer um exemplo disso, né, que pode ser legal aí para cada um também. Se o resultado der ruim, né, a gente tem que entender que ou a gente fala, ok, beleza, então a gente corre atrás, né? Mas todo mundo aqui é jovem, né? Jovem é tranquilo para fazer essas transformações assim de mudar. Se quiser mudar, é tranquilo. Dá certo, né? Ó, tem um detalhe, ó. Eu vou criar um formuláriozinho aqui para ler 4 variáveis, né? Que são informações importantes para a gente usar para fazer os cálculos. Então, nome, peso, altura e idade vão ser 4 campos que eu vou criar nesse formulário, certo? Então, vou colocar um formzinho aqui por enquanto. Só o form aqui. Daqui a pouco a gente preenche aqui com as outras informações do formulário. Então, o que eu vou ter? Vou colocar o nome, 2 pontos. Eu jogo aqui, ó, input type text, name, nome. Aí tem altura, peso, altura e idade. Peso, coloco um campo aqui para o peso. Mesmo que a gente vai trabalhar com números no peso, né, que o peso aqui é em quilos, a gente coloca o tipo como text também, viu? Então, o nome desse campo aqui como peso, BRzinho aqui para quebrar a linha, para não ficar tudo numa linha só. A altura também é um número, né, que é em metro, que a gente coloca informação. Então, input type também eu colocar text. Não importa que eu vou colocar número, mas é um campo de texto. Vou colocar aqui ó, o nome da variável, a altura. E agora eu coloco idade. Idade. A idade, como é um número inteiro, se eu quiser, eu posso colocar o tipo number também, viu? Por que que eu não coloco esse tipo number aqui para o peso para a altura? Porque aqui normalmente a gente vai colocar assim, ó, o peso 80 ponto alguma coisa, na altura 1,70, 1,80. Então esse pontozinho, para ele funcionar bem, a gente não coloca como número, mas tem esse tipo aqui também, ó, HTML5,
né, que é a versão mais nova aqui do HTML, ele já tem essa opção da gente colocar type number. Então, aqui eu vou colocar o campo da idade, certo? Coloco um quebrazinho aqui, e um botãozinho aqui para enviar, né? Put type, submit, value, colocar calcular, vou escrever calcular IMC, a gente sabe o que a gente está fazendo, ok? Então, se a gente for olhar aqui, ó, o que nós temos? Nada demais, né? Vou executar aqui só para ver o que vai aparecer, ó. Ó que legalzinho, ó. Básico, né? Mas a gente vê aqui o nome, vê o peso que pode ser colocado. Tá, ficou muito. Altura, a idade. Engraçado aqui, ó, que a idade, como eu coloquei o tipo number, se eu tentar digitar uma letra aqui, ó, tô pressionando o G, o H, o J, ele não aparece. Agora, esses outros aqui, como eu estou colocando o tipo texto, eu consigo colocar letras normalmente, né? Quando eu quero limitar esses campos só números, só texto, só essas coisas, aí normalmente a gente faz uma máscara de validação, né? Isso aí não é assunto assim para a gente tratar nesse momento, não, mas é possível a gente fazer essa máscara para falar assim, ó, quando você for digitar o peso, você não vai colocar letra. Quando você for digitar a altura, você também não vai colocar letra. Então, vou só colocar uma observação aqui, ó, esse peso aqui, ó, é em quilos, e essa altura aqui vai ser em metros. M, né? Porque às vezes coloca a altura em centímetros. Então, aqui, ó. IMC a gente calcula peso dividido por altura ao quadrado, beleza? Ok. Então, esse é o formulário básico, certo? Ele não faz nada por enquanto, porque simplesmente a gente colocou só os campos que a gente precisava aqui. Aí eu vou criar uma outra página que vai receber esses dados. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui do lado esquerdo da tela e peço para adicionar um novo arquivo. Então, clico aqui em adicionar arquivo. E vou colocar assim, ó, o nome do arquivo, vou chamar de calcula underline mc.php. Esse nome é o que estou criando, né? Aqui eu coloco o nome que eu quiser. Aí ele abriu o arquivo aqui, ó, calcula underline mc.php, beleza? Aí eu já sei que quem vai receber esses dados é aquela outra página lá. Então coloca aqui, ó, form action, né, que é a página que recebe os dados. A página que recebe os dados vai ser o calcula underline imc.php. Esse nome tem que estar escrito exatamente dessa forma, porque se ele tiver se ele tiver escrito de forma diferente, a gente não consegue enviar os dados para ele aqui, certo? Então, a gente precisa escrever certinho para não dar erro. Calcula underline mc.php. O método de envio é outra coisa muito importante. A gente sabe que tem dois tipos de método. Um método que chama get, que vai enviar as informações para dentro do cabeçalho da página. E tem um outro método que chama post, que ele vai enviar as informações para outra página, só que de forma escondida, né? A forma mais discreta. Então, aqui tanto faz, né? Eu posso colocar um ou outro, mas como tem mais informação, vou colocar post. A gente tem 4 variáveis aqui, pode ser que essa informação fosse mais confidencial, vamos chamar assim, né? Porque tem nome, tem peso, tem altura, tem idade, então vamos jogar como post para receber esses dados, tá bom?
Então, se eu coloquei post lá na hora de receber os dados, eu vou ter que fazer algo semelhante nesse sentido, certo? Deixa eu copiar aqui, ó. Selecionei tudo, eu vou copiar a estrutura desse HTML, né, para a gente não precisar fazer de novo. Vou clicar nesse arquivo em branco aqui que nós criamos e vou colar esse código aqui só para a gente aproveitar essa parte de cima aqui, ó. Não é nem para pegar nada do código anterior, né, porque é mais um formulário, mas é só para aproveitar o cabeçalho da página mesmo. O que eu faço aqui agora, né? Para eu usar as informações do formulário, né, que é esse aqui, eu preciso receber essas informações. Então, eu coloco aqui, ó, marcação do PHP, e a gente coloca as variáveis aqui. Posso colocar até o mesmo nome, né, das variáveis lá que nós criamos. Então, cifrar o nome, né, esse aqui, vocês fizeram o primeiro exercício aí e viram como é que funciona, né, nada assim complexo. Criou o formulário, a gente criou uma variável aqui, ó, nome, que vai receber post, né? O que que significa isso? Que é um método de envio que foi utilizado no formulário, que é esse aqui, ó, post. E qual a informação que a gente quer especificamente? Não é o nome? Então, é esse campo que a gente tem que colocar aqui, exatamente do jeito que está aqui, ó. Nome. Aqui está simples, né? Está escrito nome só. Então, a gente joga aqui, ó, nome, ponto e vírgula. Agora eu quero receber o quê? Peso. Então, peso, eu colocar lá, peso é igual a cifrão post, e o nome da variável do peso lá vai ser peso. Normalmente eu coloco de forma bem simples, né, que até para a gente lembrar disso depois fica mais fácil. Quando a gente não consegue receber a informação, aí tem que verificar se o nome do campo que a gente digitou ficou diferente. Então, aqui não tem muito segredo, não. Se a gente seguir mais ou menos o exemplo, a gente consegue fazer tudo certinho, certo? Então, só para conferir aqui, ó, nome da variável, nome, peso, altura e idade, né? São quatro variáveis que nós temos aí no formulário, que a gente vai receber elas dessa forma aqui. Eu coloquei esse espaço aqui, mas isso aqui não é obrigatório. Se eu quiser, opa, posso colocar tudo embaixo do outro, né? Aquilo ali foi para ficar só um pouco mais claro, para a gente enxergar, mas vocês definem como é que vai ficar isso aqui, beleza? Até então tá tranquilo aí, ninguém falou mais nada, tá todo mundo só na, na, na visualização aí. Como é que tá? Tá tranquilo, né? Tranquilo, sim, beleza? Bem, só tem Gabriel na sala aqui, o restante tá tomando café. Eu vou pegar um café ali também. Vou dar um intervalo aqui. Então, beleza, vou continuar aqui. Recebi aqui as informações, ok? A partir que eu recebo as informações, eu consigo fazer os cálculos que a gente precisa, né? Primeira coisa aqui é calcular esse IMC, né? Então, como que a gente faz isso? Pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Então, IMC, né, pode ser uma outra variável que a gente cria aqui, ó. IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? Altura ao quadrado é multiplicar a altura pela altura. Então, multiplica a altura pela altura, ok? Isso aqui vai dar um resultado. Esse MC
é aquela taxazinha lá que nós falamos. Isso aqui vai dar um resultado, que vai entrar dentro dessas faixas aqui que a gente tem que verificar. Mas primeiro, antes da gente fazer a verificação das faixas, eu tenho que saber se é uma pessoa adulta ou se é uma pessoa idosa. Porque se for um adulto, a gente vai usar essa tabela aqui para verificar o peso dessa pessoa. Agora, se for um idoso, a gente já usa essa outra tabela que é muito mais simples. Então, é outra coisa que a gente precisa verificar, certo? Como que a gente faz isso? Como que a gente verifica essa informação aqui? Opa! Como que a gente verifica essa informação? Toda vez que eu quero verificar um valor com outro, eu uso a estrutura condicional, né? Então, a estrutura condicional, a gente usa o comandozinho if, né? If. Então, a gente coloca aqui, ó, se eu quero verificar a idade, né? Se é menor ou igual a 65. Então, se a idade for menor ou igual a 65, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o que tiver escrito aqui, ó. Barra barra é comentário, viu? Então, colocar assim, ó, adulto. Agora, se não, esse não significa o quê? Quando a idade é maior do que 65. Então, aqui vai ser idoso. Esse se não aqui, vocês sabem como que ele funciona, né? Alguém tem dúvida em relação a isso? Se essa condição aqui for falsa, se a gente não executar essa condição aqui, a gente vai executar essa. Então, vamos dizer que a idade que eu digitei lá no formulário fosse 75 anos de idade, ok? Quando eu fizesse essa verificação, a idade seria maior do que 65, ou seja, essa condição seria falsa, aí eu ia executar essa faixa aqui do else, certo? Então, essa informação pode parecer simples, né? Mas foi algo que eu tive dúvida até hoje mesmo, quando eu estava dando aula aqui de programação. O pessoal teve dúvida nesse detalhezinho aqui. E pode ser normal, né? Principalmente no início, assim. Então, quando a idade for menor ou igual a 65, a gente vai considerar essa pessoa como adulta e a tabela de classificação do IMC vai seguir essa tabelinha aqui. É uma tabela um pouquinho maior em relação à dos idosos. Uma dica que eu faço é que quando a gente tem essas classificações, principalmente com vários níveis, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de classificação diferente. É interessante, na hora de fazer essa classificação, uma organização do maior IMC para o menor, do maior valor para o menor. Isso aí segue o mesmo princípio para qualquer verificação que vocês forem fazer daqui para frente, que tiver essa faixa aqui de endereço. Então, normalmente eu pego aqui, ó, e verifico primeiro se o IMC é maior ou igual a 40. Porque se for, a gente já sabe que a classificação desse IMC vai ser obesidade classe 3. Então, a classificação do IMC a gente pode fazer assim, ó. Colocar assim, ó, se IMC maior ou igual a 40, então, o que que vai ser? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Vou chamar de classe IMC. Classe IMC. E vou colocar o resultado aqui, ó. Obesidade classe 3. Ok? Classe IMC, obesidade classe 3. Depois, a gente pode usar
um outro artifíciozinho aqui, ó, que a gente chama de else if, se não se. Se não se o IMC for o quê? De 35 a 39, certo? Então, se eu faço a classificação de cima para baixo, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, esse primeiro valor, colocar assim, ó, se for maior ou igual a 35, aí a classe do IMC vai ser igual a obesidade classe 2, certo? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho aqui para vocês por que que isso aqui dá certo. Porque às vezes a gente tenta colocar duas condições, coloca aquele AND, né, para juntar. Pode fazer assim também, mas eu acho que dá mais trabalho. Aí, agora, se não se, né, tem mais condição. Se não se o IMC for maior ou igual a 30, ele vai estar nessa classe aqui, ó, obesidade classe 1. Se o IMC for maior ou igual a 30, ele vai estar na classe de IMC obesidade classe 1. Agora, se IMC for maior do que 25, ele vai entrar nessa fase do excesso de peso. Maior ou igual a 25. Sempre com o mesmo nome, para a gente poder imprimir essa variável classe MC como resultado dessa classificação. Agora, se IMC for maior ou igual ao que? A 18,5, é o peso normal. Como é um número real, a gente coloca aqui, ó, 18,5. A gente não pode colocar vírgula aqui, porque se colocar vírgula vai dar errado. Então, a gente coloca um ponto aqui. E eu jogo aqui, ó, classe MC vai ser igual ao peso normal. Quando for menor do que 18,5, é baixo peso. Eu posso colocar de duas formas. Eu posso colocar o else, né, que seria o que? Executado se nenhuma dessas condições aqui fossem verdadeiras. Ou então eu poderia colocar um outro se não se. Aí tanto faz. Posso colocar se não se aqui para ficar mais claro para vocês também. Então, se não, se o IMC for menor que 18,5, a classe do IMC vai ser baixo peso. E tá faltando um detalhezinho aqui. Essas linhas todas eu não coloquei ponto e vírgula no final, né? E eu preciso colocar. Senão vai dar erro. Uma coisa interessante aqui é que vocês devem ter notado que aqui é um if. Esse if aqui faz a verificação da idade. Então, quando é menor ou igual a 65, a gente considera o adulto, né, para simplificar. E aqui é um outro if. Então, significa que esse conjunto aqui, ó, de ifs que eu estou selecionando aqui, ele está dentro desse outro aqui de cima. Então, isso aqui é a estrutura que a gente chama de ifs aninhados, que é um if dentro do outro. Isso dentro da estrutura da programação, eu posso fazer quantas vezes eu quiser. A necessidade que eu tiver, eu posso colocando um if dentro do outro. Isso aí é algo muito comum em qualquer linguagem de programação, ok? Só que a gente só executa essa verificação aqui, ó, esse conjunto, quando a gente está trabalhando com idade menor ou igual a 65. Né? Justamente porque isso aqui é específico dessa
idade, né, de adultos, dessa categoria de adultos. Agora, quando a gente tem a idade acima de 65 anos, aí já vai ser uma classificação para idosos. Então, essa outra tabelinha aqui, a gente já vai digitar em um outro local. A gente não vai colocar aqui dentro mais. A gente vai fazer nessa parte aqui, onde que nós colocamos idoso. Então, faz mais ou menos essa mesma formação. Aqui, ó, se o IMC, eu venho aqui do maior, se o IMC for maior ou igual a 27, maior ou igual a 27, o idoso é simples, né? A classe do IMC vai ser igual a sobrepeso. Sobrepeso. Ponto e vírgula. Agora, se não se o IMC for pegar aqui a outra faixa maior do que 22, se o IMC for maior que 22, a classe do IMC vai ser adequado ou eutrófico, né? É isso mesmo. Eutrófico. É diferente isso aqui. Esse nome bem diferente. Agora, se o IMC for menor ou igual a 22, somos números menores, né, que esses, vai ser baixo peso. Baixo peso. Ok? Então, aqui a gente já consegue fazer a classificação dessas tabelas. Só um detalhezinho que eu falei com vocês aqui, que eu ia explicar direitinho. Por que que o IMC, eu não precisei ficar colocando essas faixas específicas aqui, ó. De 35 a 39, de 30 a 34,9, de 25 a 29,9. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que que eu poderia fazer também. Quando a gente está fazendo verificações, principalmente com verificações de intervalo, uma forma de escrever seria algo em torno assim, ó. Se eu começar exatamente na ordem que está escrito lá. Vamos dizer aqui que eu tenho um código em PHP, escrever até no bloco de notas aqui esse trechozinho, para vocês enxergarem melhor. Ele começa lá do menor do que 18, certo? Então, eu teria lá a variável do IMC, então, pegaria aqui, ó, se o IMC for menor do que 18,5, ok? Aí, a classificação, classe IMC, seria baixo peso, ok? Ah, mas isso aqui, por enquanto, tá o mesmo, né, do outro. Sim, praticamente não mudou em nada, não. Mas vamos lá. Olha só como é que vai ficar diferente aqui, ó. Agora tem aquela faixa lá, do 18,5 a 24,9. Então, como que poderia ficar? Se não se. Se não se. Aí, a gente tem que fazer assim, ó. Se não se o IMC for maior ou igual a 18,5 e IMC menor do que 25, né? Menor do que 25. Que ele não entra no 25 aqui. Então, ele já ficaria dessa forma, ó. Vocês estão vendo que é muito mais difícil do que fazer daquele jeito lá que eu tinha feito? Não vou colocar vários outros, não. Deixa eu fazer só mais um aqui, ó, só para vocês pegarem que tem outra forma diferente aqui de escrever.
Só que eu acho muito mais difícil do que eu coloquei lá, ó. Então, tem essa outra condição aqui, ó, de 25 a 29. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se não, se, abre os colchetezinhos, os parênteses, né? Aí eu pego a primeira condição. Primeira condição é o quê? O IMC for maior ou igual a 25 e quando o IMC for menor do que 30. Aí eu vou ter uma outra classe, que vai ser a classe do excesso de peso. Duro, né? Esse aí. Tá vendo? Eu poderia escrever dessa outra forma também. Agora, olhando para esse código aqui, ó, qual que é mais simples de entender? Não é esse aqui? Ah, o resultado disso aqui é exatamente o mesmo. Né? Justamente porque se o MC for 50, um exemplo aqui, o MC deu lá 50, ele vai entrar nessa verificação e ele vai perguntar assim, ó, IMC é maior ou igual a 40? É. Se ele é maior ou igual a 40, ele faz o quê? Ele já classifica o IMC dessa pessoa aqui e acabou. Então, ele não precisa nem entrar em nenhuma dessas outras condições aqui de baixo, porque já foi classificado, ok? Agora, vamos dizer assim, ó, agora o IMC deu lá 37. O que vai acontecer? Na hora da execução do código, a gente vai perguntar assim, ó, IMC é maior ou igual a 40? Não, não é. Então, nesse caso, a gente vai entrar aqui na condição de baixo. Aí está perguntando, se IMC é maior ou igual a 35, se o IMC é 37, aqui vai dar ok, vai dar verdadeiro. Então, significa o quê? Que a classificação vai ser essa aqui agora, beleza? Classificou aqui, essas outras a gente não executa mais. Então, a gente não passa mais por essas outras condições, principalmente porque está escrito else if. Né? Então, tem que tomar cuidado por conta disso, porque está escrito else if aqui, viu? Eu coloquei lá meus dados e deu um IMC 32. O que vai acontecer na execução? Ele vai verificar aqui, ó, IMC é maior ou igual a 40? Não. IMC é maior ou igual a 35? Não. O IMC é maior ou igual a 30? É, que é 32. Então, ele vai entrar nessa fase aqui, ó. Classificação de obesidade 1. Então, pulo o restante. Então, vocês percebem aqui que a escrita, ela é um pouquinho diferente, aqui, ó. E é muito mais simples. Mas muito mais simples mesmo. Mas isso aqui não tá errado não, viu, gente? Se fizer desse jeito aqui, tá certinho também. Só que tem que verificar as condições de forma correta também. Essas duas condições. Isso aqui dá um pouco de mais trabalho. Mas dá para fazer também de boa. Beleza? Então, fizemos aqui a verificação dessas duas tabelas de classificação. Se a gente for olhar aqui, basicamente falta só o final mesmo, que é mostrar o resultado para a tela, né? A gente só mostra o resultado, faz a impressão desses dados aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Depois da condição, né? Depois da verificação se é adulto, se é idoso, eu posso colocar que esse aqui vai ser comum para todos. Então, eu venho aqui, dou um eixo, né, nome, dois pontos. Eu coloco lá, variávelzinha do nome, impressa. Coloco uma quebra, vai ficar tudo na mesma linha. Aí aqui, ó,
Aproveito aqui, posso colocar aqui idade. Escrevo aqui idade. Se quiser completar aqui, eu coloco anos, né? Que vai colocar assim, 15 anos, 10 anos, 20 anos. Ele completa com a palavra anos no final. Que mais? Se eu quiser mostrar o peso, coloco o peso. Vou copiar aqui e colar também, né? Para fazer rapidinho, ó. Altura. Imprime a variável altura. Lembrando aqui que o peso é em quilos e a altura é em metros. Outra informação que a gente pode mostrar, a classificação dessa idade. Se é adulto ou se é idoso. O que que eu posso fazer aqui? Se for o caso, eu crio uma variávelzinha, né? Aqui, ó. Classifica. Classe idade. É igual a adulto. E aqui eu coloco outra variável aqui embaixo, ó. No caso do idoso, classe idade é igual a idoso. Legal? A gente tem aqui, ó, colocar aqui anos, tracinho, né? Colocar a variável lá, classe idade, a gente mostrar lá. Lembrando que esses pontinhos é para a gente juntar um texto com outro, né? A gente junta um texto com outro. E aqui eu mostro o resultado do IMC. Né? Colocar aqui, ó, mostrar o IMC. IMC é a variávelzinha IMC. A gente calculou ela aqui. E a classificação vai ser a classificação desse IMC é esse de cá, classe IMC. Então, depois é só pegar as variáveis e colocar no lugar certinho que dá para fazer tudo ficar maravilhoso, né? Tá tudo certinho, ó. Acaba que é código pra caramba, né? Não é difícil, mas tem que ter atenção, né? Como eu falei aí. Vou ver que está ok. Acho que dá para testar. Acho que vai dar certo. Se der erro, a gente dá um jeito de corrigir, né? Clicar aqui para executar de novo. Ok. Vamos ver aqui. Vamos colocar o nome aqui. Colocar aqui, ó, Gabriel. Vou ver o peso Gabriel aqui. Vamos chutar o peso. Sei lá, tá com 72 quilos. Altura, 1,75. E a idade, vamos colocar aqui 19. Eu vou clicar aqui no botãozinho de calcular. Errou os três? Ué, mas eu não sou adivinho, não. Tá bom. Se eu tivesse acertado, que eu sei que ia assustar. Vou clicar aqui no botãozinho. Olha lá, ó. Deu o resultado, né? Nome Gabriel, idade 19, adulto. Todo mundo que é, lembrando, todo mundo que é abaixo ou igual a 65 é considerado adulto. Peso 72 quilos, altura 1,75, IMC é esse número todo aqui, deu um resultado de abaixo do peso, ok? Então a gente tem esse resultado aqui. Isso aqui a gente pode ir testando mesmo,
para verificar, né? Vou colocar aqui um outro Maria, colocar o peso Maria de 55 quilos, com a altura de 1,60, idade da Maria, e ela tem aqui, coloca 72 anos. Ficar aqui, calcular, ó, Maria, 72 anos, é idosa, né? Peso 55, altura 160. Ela tá com baixo peso aqui, mostrando pelo resultado. Agora deixa eu ver aqui, deu 21, né? 21. Eu acho que se fosse um adulto, ela estaria com um peso normal, quer ver? Deixa eu até colocar a idade dela um pouquinho menor. Peso 55, altura 1,60. Deixa eu conferir aqui. Vamos ver que tem diferença. Peso 55, altura 1,60. A idade agora vamos colocar 22 anos. Mandar calcular aqui, ó. Andar do baixo peso do mesmo jeito. Engraçado. Ela não podia dar baixo peso. Essa classificação aqui não tá batendo, não. Tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá. Deixa eu ver aqui. Aonde que tá isso? Não, não é isso, não. Todas elas Ah, tá, é verdade. Verdade. É isso aqui, ó. É isso mesmo. Ele não tá dando erro, não, mas tá faltando um cifrão mesmo. Não sei porque que ele não deu erro. Eu achei estranho, Fael, mas igual aqui, ó. Maria tava calculando e tava batendo 21. Realmente, se for idoso, ele ia cair aqui para baixo peso, mas se fosse adulto, já não daria isso mais. Mas agora vai ficar certo. Ficou faltando foi o cifrão mesmo. Tudo bem aqui, ó. Deixa eu dar um atualizar aqui. Vou colocar lá, Maria, 55, com a altura de 1,60, idade de 72 anos. Igual eu coloquei aqui na primeira. Vou calcular aqui, ó. Aí tá dando baixo peso. Eu acho que aqui tá ok, porque se a gente for olhar aqui, ó, se deu 21,48, então não é verdadeira essa condição. Então ele passa para cá. É maior do que 22? Não. Então também ele passa para cá. É menor ou igual a 22? É. Então baixo peso. Aqui tá certinho o resultado. Agora deixa eu atualizar aqui, ó. Colocar de novo, só que é um pouquinho mais nova. Vou colocar aqui 55 de peso, 1,60 de altura. A idade, colocar aqui 50 anos. Clicar aqui em calcular. Agora está mostrando peso normal. É que ela vai entrar nessa faixa aqui, ó. Acima de 18,5. Então, peso normal. Então, tá dando uma diferençazinha, né? Já tá verificando a tabela de forma correta. Realmente ficou faltando foi o cifrão lá do IMC. O restante tá tudo ok. Tá recebendo os dados certinho. Eu não entendi por que que ele não deu erro. Estranho. Normalmente ele apareceria um erro ali pra gente. Então vocês estão vendo aqui, né, que é mais a questão de pegar para fazer mesmo. Isso aqui não é difícil mesmo, não. Beleza? Tem que até dar uma respirada, né? Isso aí dá um. Não é difícil, mas dá um pouquinho de trabalho.
mas vocês vão conseguir fazer. Fazendo esse aqui, o restante é muito tranquilo. Vamos lá. Qual um outro aqui que pode ser um pouquinho diferente? Hum, tem, tem esses aqui que são de estrutura de repetição, né? O 6, 7 e 8, mas também é tranquilo também. O 5 ele dá um pouquinho de trabalho, mas também não é difícil, né? Eu vou até fazer a 4 rapidinho aqui com vocês, porque é a ideia para vocês fazerem a 5, né? A 5 é meio que a continuação dessa número 4. Eu vou pegar aqui um outro projeto. Então, esse aqui já está terminado, né? Eu vou criar um novo projeto aqui. E esse aqui vai ser de uma loja de tintas. Então, eu vou colocar aqui, ó, loja tintas. Criar esse novo projeto aqui. Então, dá uma olhada aqui como é que funciona essa número 4. Tá falando aqui, ó, faça um script em PHP para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados de uma área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 12 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros que custam R$ 210. Informe ao usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço total, ok? Então, é isso aqui que a gente a gente precisa fazer. Vou fazer rapidinho, né, que a gente já está no nosso tempo. Bem, vou colocar aqui, ó. Primeiro pegar os dados desse nosso probleminha aqui para resolver, né? Boa tarde, Alessandro. Tô te vendo aí agora. Na verdade, eu já te vi há mais tempo, né? Eu tinha mais tempo que eu tinha te visto aqui. Vamos pegar os dados aqui primeiro para a gente entender. Primeira coisa que a gente vai precisar de informação é a quantidade de metros quadrados da área que a gente vai pintar. Então, vamos dizer que a gente vai pintar uma parede bem grande, uma parede de uma fachada, um muro, né? Então, vamos chamar que esse muro aqui vai ter uma metragem de 100 metros quadrados. A gente tem lá um muro grande, 100 metros quadrados. Um litro de tinta, aqui está falando, ó, 1 litro de tinta pinta 12 metros quadrados. Então, se um litro pinta 12 metros quadrados, 18 litros vão pintar quantos metros quadrados de uma área? Vamos dizer que o rendimento é o mesmo. Se 1 litro pinta 12 metros quadrados, 18 litros da mesma tinta vai pintar quantos metros quadrados? Quanto, gente? 18 litros dessa tinta vai pintar quantos metros quadrados? 1 litro pinta 12 metros. 18 litros pinta 216 metros quadrados. Exatamente, Gabriel. Muito bom. Muito bom, Sara. Tá certinho. 216 por quê? 18 vezes 12. Né? Então, a gente vai chegar nessa casinha aqui, ó, de 200 metros, 216 metros quadrados. Então, se eu preciso pintar uma área de 100 metros quadrados, 100 metros quadrados, quantas latas de tinta de 18 litros que eu preciso? Quantas latas de tinta que eu vou precisar?
Eu quero pintar 100 metros quadrados. Quantas latas que eu vou precisar? Se uma lata de 18 pinta 216, eu vou precisar de apenas uma lata, certo? Eu tenho que considerar aqui, ó, que nessa loja, pelo menos por enquanto, o exercício 5 já é um pouquinho diferente, mas pelo menos por enquanto ela só está vendendo lata de 18 litros, né, que é a lata grandona. Então, eu quero pintar uma parede de 100 metros quadrados, mas para eu pintar ela por inteiro, eu não vou pedir meia lata, né? Eu não vou pegar metade de uma lata de 18, eu vou pegar uma lata inteira de 18 litros. Vai sobrar um bocado, mas eu vou conseguir pintar minha área toda e vai sobrar mais um tanto para eu poder pintar, sendo que eu tenho 216 metros quadrados aqui. Agora vamos dizer que se a área fosse de 500 metros quadrados, quantas latas eu precisava para pintar essa parede aí, essas paredes todas? 500 metros quadrados de área. 3 latas. Muito bem. Como é que eu chego nesse número de 3, Gabriel? Qual é a operação que eu faço isso aí? Não. A operação não é bem assim, não. É o contrário. Eu tenho que imaginar o seguinte. A área que eu vou pintar não são 500 metros? Então, pego 500 e divido por 216. Porque eu vou saber a quantidade de latas que eu vou precisar. Então, dá 2,31, certo? Se tá dando 2,31, então tá faltando não, tá sobrando uma quantidadezinha aqui, ó, porque eu não consigo comprar meia lata. Eu vou comprar uma lata inteira para poder é, finalizar aqui a pintura certinha, né? Então, eu não posso comprar 2,31 latas, eu vou ter que jogar sempre o número para cima. Então, arredondar para cima vai ser 3 latas para eu pintar 100% da área, né? A mesma coisa aconteceria lá com o tamanho de 100 metros. Se eu pegar 100 e dividir por 216, tá aqui, ó, 0,46. Então, o que que ia acontecer? Eu ia pintar a área de 100 metros com 0,46, né, vamos dizer, só que eu não posso comprar 0,46 de uma lata, então tem que comprar a lata inteira. Então, sempre arredondo para cima. Então, de certa forma, aqui o cálculo é simples, mas eu preciso saber arredondar esse número para cima, né? Tem uma funçãozinha para isso. Vou mostrar aqui para vocês. E esse 216 aqui para a gente, por enquanto, vai ser um número mágico, né? Por conta dessa transformação que a gente tem aqui, ó. Para a gente entender. Se eu tenho uma lata de 18 litros, então essa lata vai pintar 216 metros quadrados. Isso aqui é algo, uma informação importante para a gente. Então, vou fazer aqui bem rapidinho mesmo. Vou colocar aqui, ó, loja de tinta. Acaba que depois as coisas seguem muito o mesmo princípio, né? Vocês vão ver que fica muito parecido. Vamos colocar aqui form. Opa. E colocar assim, ó. Digite o tamanho da área a ser pintada, metros quadrados, 2 pontos. A gente coloca um campo de entrada de texto. O nome aqui vai ser
pode ser área. Coloca uma quebra de linha, um botãozinho para enviar. Rapidinho aqui a gente faz. Formulário bem simples. Calcular. Eu quero saber a quantidade de latas que eu preciso comprar e o valor que vai ficar no final. Então, número de latas e valor do final. Deixa eu ver aqui. Digite o tamanho da área a ser pintada, metros quadrados, tem um campo aqui, o botãozinho de calcular. Vou criar um novo arquivo. Vou colocar aqui, ó, calcula.php. Esse nome bem simples, né? Então, aqui o form vai enviar um action, né, a propriedade que fala qual a página que recebe os dados, calcula.php. Aí depois colocar o método, pode ser get. Vou variar um pouco aqui. Método get. Ok? Copiar aqui, colar nessa página, só para aproveitar aqui o cabeçalho. Aqui a gente recebe essa informação. Qual o tamanho da área a ser pintada? Então, coloca aqui a variávelzinha área, cifrão get, né, que foi o que a gente usou ali como método de formulário agora. E o campo está com o nome de área. Então, só para confirmar aqui, é isso mesmo, né? Área. Aí, como essas informações aqui são fixas, né? O tamanho da... que um litro cobre 12 metros quadrados e a lata de tinta de 18 litros custa R$ 210, isso aqui a gente só faz ela na operação, não precisa nem verificar muita coisa. E a operação a gente já sabe o que tem que ser feito, ó. É pegar a quantidade de metros quadrados a ser pintados, né, o tamanho da área, e dividir pela capacidade de uma lata de tinta de 18, que é 216. Então, a quantidade de latas de tinta, vou colocar assim, ó, latas vai ser igual a área dividido por 216. E a gente vai chegar a saber quantas latas eu preciso. Só tem um detalhezinho que aqui eu vou querer arredondar para cima. Então, no caso aqui do PHP, deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. A gente usa a função sil, que a gente arredonda o valor para cima. É isso mesmo. Quer ver? Eu vou executar aqui só para vocês verem, ó. Vou atualizar aqui nosso projeto. Quer ver, ó? Vou vir aqui, ó. Eixo, tamanho da área, dois pontos. Escrever aqui, ó, área. Aí, eixo BR, né? Quebra de linha. Escrever aqui, quantidade de latas. Quantidade de latas. Ponto. Latas. BRzinho aqui para quebrar também. Vou executar aqui de novo, ó. Olha só. Então, tamanho da área. Vou colocar 100 aqui, só para a gente testar. Ficar aqui em calcular, ó. Tamanho da área, 100, quantidade de latas 0,46, exatamente igual nós calculamos aqui na calculadora. Né? Como eu falei, não existe uma lata desse jeito, então a gente tem que arredondar para cima. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó,
eu vou colocar assim, ó, se o é uma função que vai arredondar esse valor para cima. Então, ao invés de ficar desse jeito, vai ficar assim agora, quer ver, ó? Sem calcular quantidade de latas 1. Então, estava 0,46, passou para 1. Né? Eu vou fazer outro teste aqui agora. Ó. Se a área for de 500 metros, e eu tentar aqui, ó, calcular, agora a quantidade de latas vão ser 3, né, que é justamente aquilo que a gente tinha visto aqui, ó, que dava 2,31 e ele arredonda para cima para completar a pintura direitinho. Agora, qual é o valor que tem que ser pago? Né? A gente precisa informar o valor também. Isso aqui é bem simples, né? Porque a gente pega a quantidade de latas e multiplica pelo valor dela. Então, um valor fixo aqui, que é R$ 210. Se a gente quiser, eu posso até colocar aqui logo, ó. O valor a ser pago pelas tintas vai ser de... Vou colocar aqui, ó, o valor vai ser igual o número de latas, peso 210, que é o valor da lata de 18 litros. Tinta clara. Tem jeito. Executar aqui de novo. Quer ver, ó? 500 metros quadrados, calcular. São 3 latas com R$ 630 para ser pago, né? 3 vezes 210, 630. Tá certinho aqui o valor, certo? Por que eu fiz essa aqui? Como eu falei, essa número 5 é meio que uma continuação dela. Então, essa funçãozinha de arredondar para cima pode ser que vocês iam ficar meio travados nela, né? Agora vocês já não vão ficar mais, porque vocês já viram aqui, se eu quiser arredondar o resultado dessa nossa operação de divisão, é só usar essa função. Já resolveu o caso aqui para vocês. O restante aqui é muito tranquilo, né? As 6 estruturas de repetição, vocês podem usar uma daquelas que nós aprendemos na aula passada, seja for, seja while. A 7 também é a mesma coisa. A 8 também. Aí a 8 vocês vão usar uma estrutura de repetição e condição dentro dessa estrutura de repetição. Mas também não é nada complicado, né? E como eu falei, a gente vai estar à disposição suas aí no grupo para poder tirar as dúvidas. Teve dúvida, posta lá para a gente poder ver o que está acontecendo. De preferência, vocês mandam a tela, né, do acontecido. Ah, não consegui fazer isso aqui, deu esse erro. Mostra o erro, porque aí fica mais fácil, porque a gente entende pela tela, né, o que está escrevendo lá, às vezes já identifica o que está acontecendo. Até o próprio código que vocês fizeram, se a gente visualizar, fica muito mais fácil de ajudar. Ok? Querem perguntar alguma coisa específica ou podemos encerrar por hoje? Nada? Nada, né? Então tá bom, gente. É isso aí. Ótima semana para todos, né? A gente está começando a semana ainda. Não tem terça, quarta, quinta, sexta aí de estudo para vocês, né? Boa sorte e bons estudos para todos. O envio da atividade, né? Como eu falei aí, tá para sexta até o meio-dia e vocês façam, né? Pratiquem direitinho, que é a única forma de aprender esse conteúdo aqui. Beleza? Isso aí. Tchau, tchau para vocês.